e está no cume, no ápice daquilo que a igreja vive e faz. Quem preside a celebração não é o protagonista da liturgia. Então, se nós queremos melhorar as nossas celebrações, não basta apenas trocar o padre, ou querer que o padre seja diferente, ou cobrarmos do padre, porque o padre, ele não é o protagonista. E se está sendo o protagonista, algo está errado. Talvez nós tenhamos deixado os nossos direitos, como comunidade, e onde alguém abre mão dos seus direitos, alguém assume. E quem sabe aí o ministro ordenado reassumiu um papel que já não é mais seu, o de protagonista dentro da celebração. Jesus Cristo, o sacerdote principal, e o Espírito é quem faz crescer a igreja, e não a agitação das numerosas atividades pastorais. Deixar com que a espiritualidade alimente nossa fé, e não o fazer e o fazer. A liturgia bem vivida não afasta da vida real, mas dela nos aproxima de uma forma própria, diferente daquela do imediato, do convencional, do interesseiro, sobretudo para com Deus. O ser humano que se serve de Deus segundo as próprias necessidades e assim se coloca na realidade acima dele, como chamava a atenção o Papa Bento XVI. Essa febre de religiões que vemos aí hoje, muitas vezes, na verdade, não religam com Deus, religam com nós mesmos. É uma necessidade de ser humano, uma necessidade puramente humana, onde eu escravizo o próprio Deus segundo as minhas vontades. A dança do bezerro de ouro é a imagem desse culto que busca a si próprio e se torna uma espécie de banal autossatisfação. Ou seja, eu vou à procura de Deus para que Deus resolva os meus problemas e as minhas dificuldades. Mas essa não é a fé cristã. A liturgia, compreendida e vivida, de forma mais autêntica naquilo que é essencial. Será o elo de unidade, fonte de amor na vida das comunidades eclesiais, das paróquias e das dioceses. A igreja faz a liturgia, mas também a liturgia faz a igreja. A igreja celebra, e o modo como a igreja celebra vai formando este ser igreja. A liturgia vai nos educando, a liturgia vai nos ensinando. Como é que a liturgia é chamada a transmitir a fé? E antes de entrarmos aí na função toda da pandemia, a igreja no Brasil vivia de forma muito intensa esta dinâmica da iniciação à vida cristã. E um dos pilares da iniciação à vida cristã é exatamente a liturgia. Por isso a pergunta, como a liturgia é chamada a transmitir a fé? Ora, passados 50 anos da promulgação do Sacrosanto Concílio, nós hoje nos perguntamos, como é que foi a recepção e as orientações deste concílio? Até que ponto o espírito das reformas entrou no estilo do nosso celebrar? Será que de fato a liturgia que nós temos hoje é a expressão do Concílio Vaticano II? É aquilo que o concílio desejava? Conseguimos dar o passo? Hoje nós convivemos com pessoas que vivenciaram a liturgia anterior do concílio e que esperavam a reforma. Temos também aqueles que experienciaram a liturgia fruto da reforma do Concílio Vaticano II com uma nova compreensão e participação. Temos aqueles que não viveram antes nem durante o concílio e que agora se põem a criticar o Concílio Vaticano II. Então vivemos aí uma expressão bastante grande, Diferentes formas e compreensões do concílio. A desejada participação ativa já produziu, sem dúvida, numerosos frutos na vivência eclesial. Quem acompanhou a entrada em vigor das orientações conciliares reconhece que, primeiro, certas aplicações foram apressadas. Algumas coisas no pós-concílio foram feitas de forma muito rápida e nem sempre da melhor forma. Ou realizadas pensando que fosse suficiente realizar mudanças exteriores para mudar o interior. E nem sempre basta. Usando novos, barulhentos instrumentos musicais ou favorecendo as modas das épocas e das culturas. A mudança que o concílio propõe é muito mais substancial do que unicamente mudar aquilo que é externo. Na atual fase eclesial, dar mais um passo é preciso.
Um passo no sentido de desenvolver a participação ativa da Assembleia celebrante que favoreça a dimensão interior. Sejamos sinceros. Quantas vezes eu, que sou padre, talvez você que ajude na sua comunidade na liturgia, fazendo leitura, cantando, ajudando como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, enfim, com alguma função dentro do celebrar, quantas vezes nós saímos da missa mais cansados do que entramos? Quantas vezes depois de uma novena, do padroeiro, de um tríduo pascal, a gente diz, graças a Deus que acabou. Ora, será que a liturgia realmente sempre alimenta a nossa fé? Ou às vezes ele é um fardo pesado? Será que cada vez que eu me envolvo na celebração litúrgica, eu consigo de fato me alimentar, encontrar a Deus, rezar na celebração? Ou muitas vezes o que eu faço dentro da celebração litúrgica é simplesmente representar um papel, encenar algo? Nunca devíamos nos esquecer que os primeiros a nos alimentarmos da leitura que eu faço, da homilia que eu digo, do evangelho que eu proclamo, do canto que eu conduzo, o primeiro sou eu mesmo. E quando eu me alimento dele, então ajudo a comunidade a alimentar-se também. Lembro aqui um exemplo da minha vida, nos meus primeiros tempos de padre, isso não faz tanto tempo, era pároco lá em Tapes, cidade do interior do estado, e um dia, terminando a missa, haviam sempre ali 3 senhoras que, após o Idem Pássaro vos acompanha, elas ajoelhavam, ficavam um bom tempo rezando. E eu esperando para fechar a igreja, apagar as luzes, enfim. E num determinado dia eu fui até elas e perguntei, minhas senhoras, por que todo sábado, depois que termina a missa, nós já passamos 1 hora aqui dentro da igreja, vocês ainda se ajoelham e ficam aí um bom tempo? E uma delas me disse assim, padre, é que a gente aproveita que vem a missa, para depois da missa também poder rezar um pouco. E eu imaginei o mesmo que talvez muitos de vocês tenham imaginado, mas isso é um absurdo. Nós ficamos 1 hora aqui dentro rezando, a missa é a maior de todas as orações. E disse isso para elas. Elas foram embora. E sábado seguinte já não fizeram mais. Olhando hoje para trás, eu me dou conta de que talvez elas estivessem certas. Muitas vezes ficamos 1 hora dentro da igreja, celebrando a Eucaristia, mas o que menos fazemos mesmo é rezar. É este diálogo com Deus. Então precisamos de uma liturgia mais orante e mais contemplativa. E aqui quando eu digo orante, contemplativo, não é aquele sentimentalismo, né, das lágrimas, dos gestos meio robóticos para lá e para cá, né, daquele sentimentalismo amoroso que a gente abraça todo mundo ali dentro, mas depois sai dali e tudo volta a ser como era antes. Mas, de fato, um sentimento da presença de Cristo vivo, por meio do seu Espírito, que vai também dando vida no interior de cada um de nós. Por isso é muito necessário procurar amadurecer, antes de tudo, em si mesmos, ou seja, em nós que somos agentes de pastoral. Modalidades e experiências que ajudem o povo de Deus a viver o que se diz e o que se faz na ação litúrgica. Uma formação litúrgica não é uma formação enquadrada dentro do pode ou não pode, mas é uma formação para a espiritualidade. Ajudar as pessoas a viver da liturgia, a compreenderem o que é celebrado e alimentar sua fé a partir daquilo. Que aponte para uma liturgia mais espiritual e menos convivial. Muitas vezes nós transformamos nossas celebrações apenas em encontros. Vamos nos encontrar com a comunidade, esse é um momento de encontro. Sim, é um momento de encontro, mas o mais importante aqui é o encontro com Deus. Por isso a celebração litúrgica, ela é sim necessariamente uma celebração espiritual, do Espírito que está dentro de nós. Mais contemplativa e menos festiva. Pensem um pouquinho comigo, por que tantos cristãos hoje vão buscar nessas filosofias orientais refúgio, ajuda, espiritualidade? Porque talvez não encontrem nossas celebrações. Nós fazemos tanto barulho, é tanta palavra, é tanto comentário para tudo, é tanto blá, 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 que às vezes não temos tempo para Deus dentro das nossas celebrações. Menos palavras e mais palavra. Palavra de Deus. Deixa Deus falar.
Menos sinais improvisados e mais sinais realizados, significados. Não precisamos inventar. Teríamos que fazer bem feito aquilo que a liturgia nos propõe. Não identificar participação ativa com expressões de sentimentos e a manifestações de emoções com encontros que se esgotam puramente no humano. É preciso, ao invés, tornar as celebrações momentos fortes de interiorização, abertura da alma, oração e também de adoração. E no final de uma celebração, as pessoas deviam sair da igreja com o coração repleto de nova energia interior, com força para encarar a vida com um olhar novo, mais transparente e profundo, com atitudes de maior harmonia e disponibilidade para amar e servir. O documento conciliar, Sacrosanto Concílio, no seu número 48, ele vai dizer assim: os fiéis não assistam ao mistério da fé como estranhos ou espectadores mudos. Não é para assistir, mas compenetrados pelos ritos e pelas orações. Participem consciente, piedosa e ativamente da ação sagrada. A participação não é só da alma, mas acontece por ritos e preces, isto é, pela participação ativa, consciente, piedosa da ação litúrgica. Ritos e preces, palavras e gestos. E a comunidade é chamada a se envolver, entrar de corpo e alma nestas celebrações. A participação não é só da alma, mas acontece pelos ritos, pelas preces, isto é, pela participação ativa. Fazemos coisas, ajoelhamos, levantamos, sentamos, cantamos, olhamos, batemos palmas, comemos, bebemos, cheiramos, beijamos, tocamos. Participação consciente, mas eu não sou um macaquinho, não sou um robô, eu faço e tenho consciência do que eu estou fazendo. E piedosa, faço com intenção, faço como quem reza de toda a ação litúrgica. A forma ritual assegura a plena compreensão do que acontece na celebração. Ou seja, pelo modo como eu celebro, como eu vou conduzindo a celebração, eu vou também me dispondo a compreender o que está sendo feito. É um absurdo litúrgico reduzir ao mínimo essencial a forma ritual. Não, isso dá muito trabalho. Não, para que fazer isso? Não, procissão de entrada para quê? O padre já fica lá no altar e tudo se resolve mais fácil. Não, cada rito tem sua finalidade. E cada rito quer transmitir para nós, comunidade, algo importante a respeito do Senhor. Uma verdadeira celebração deve cuidar da riqueza de todos os elementos da forma ritual, sem cair, sem dúvida, no ritualismo. É o cuidado da arte do celebrar, do ars celebrandi. O primeiro modo de favorecer a participação do povo de Deus no rito sagrado é a sua digna celebração. A arte da celebração é a melhor condição para a participação ativa. Uma celebração profunda, bem preparada, bem celebrada, sem dúvida favorece a participação. Uma celebração improvisada, com um monte de ritos inventados na hora, mal preparados, pode virar até um bonito espetáculo, mas não conduz à verdadeira participação dos fiéis. A evangelização jubilosa torna-se beleza na liturgia. E a igreja evangeliza e se evangeliza com a beleza da liturgia, que é também celebração da atividade evangelizadora e fonte de um renovado impulso para se dar. Ou seja, na liturgia, pelo encontro com o belo, que é Deus, a igreja se transforma. Portanto, devemos ter consciência que a liturgia é uma realidade da igreja eclesial, que evangeliza por si mesma e alimenta a fé dos fiéis ao longo da vida inteira. Liturgia deveria sempre nutrir nossa fé. O cristão precisa de alimento sólido, da palavra e também da Eucaristia, que frequenta a comunidade. Aquele que frequenta a comunidade refaz suas forças, amadurece na fé, encontra o jeito de seguir a Jesus e testemunhá-lo com as obras de amor.
a comunidade vai formando este ser cristão. Liturgia do amanhã, pensando no futuro, é chamada a dar atenção especial à interiorização dos conteúdos da liturgia, numa atmosfera mais orante e mais contemplativa. Assim, a liturgia alcançará seu objetivo na vida eclesial e será lugar privilegiado na transmissão da fé. A liturgia, sem dúvida, é a primeira e necessária fonte da qual os fiéis aurem o espírito verdadeiramente cristão. Na liturgia nós nascemos para a fé e na liturgia nos alimentamos. Algumas considerações, algumas propostas para encerrarmos. Primeiro, a unidade, vida e ação litúrgica. Todos os documentos conciliares e também do pós-concílio destacam que o ato litúrgico ou celebrativo não pode ser isolado da vida eclesial, nem da vida cultural em seu conjunto. A liturgia precisa trazer Deus e Ele encarnar-se em nossa cultura, em nossa história, em nossa vida. O que celebramos tem ligação com o cotidiano e a Ele conduz. A liturgia tem que me transformar. E se eu não me modifico com a participação litúrgica, é porque talvez nunca tenha celebrado de forma verdadeira. As conferências do Episcopado Latino-Americano e a sensibilidade de nossa história eclesial apontam para o caminho do testemunho. Devo ser um cristão que testemunha a fé. A coerência de vida com tudo o que na liturgia celebramos. Se na liturgia somos capazes de comer de um mesmo pão, nos alimentarmos do mesmo prato, como é que na vida cotidiana não somos capazes de fazer isso? Se na liturgia rogamos para que os irmãos e irmãs peçam a Deus perdão pelos meus pecados, por que na vida real não sou capaz de perdoar o outro? Se na liturgia nos sentimos um só corpo, o corpo do Senhor, por que depois na vida social vivemos tão separados? Quem celebra é uma pessoa com a sua história, que vive num conjunto concreto, que vive numa cultura. A pessoa que participa da celebração litúrgica é a pessoa concreta, o todo, e ela vive a sua história, na história da salvação, com as expressões rituais próprias de uma cultura e também de uma história eclesial, e precisa ser respeitada em tudo isso. Segundo, fugir da tentação do protagonismo. É uma tentação muito forte em nossos dias, sobretudo para nós, ministros ordenados. As comunidades querem que nós sejamos protagonistas. Ah, padre, se o senhor fosse como aquele padre lá da televisão, se o senhor cantasse como ele, se o senhor rebolasse como ele, enfim, tudo seria tão diferente. Nós não somos assim. E depois, não é esse o papel do ministro na liturgia. Aquela frase que diz São João Batista, um dia, vendo Jesus passar, é preciso que ele cresça e eu diminua, deveria ser a frase essencial na vida de todos aqueles que atuam na liturgia. Quem tem que aparecer não sou eu, padre, quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que aparecer não é o grupo de músicos, quem tem que aparecer é Cristo. Quem tem que aparecer não é as pessoas que vieram hoje para a formatura, para o casamento, para a Eucaristia, sei eu por quê. Quem tem que aparecer é Jesus. É Ele que tem que se manifestar. Não cair na tentação do protagonismo. Às vezes, assume traços de verdadeiro e autêntico exibicionismo em algumas celebrações. A liturgia deve conduzir e não seduzir. Apontar os caminhos para Deus e não para si mesmos. Eu não quero discípulos meus, queremos discípulos de Jesus. Perguntemos-nos em atitude de humildade e sincera fidelidade à Igreja. Corroborados pela luz do Espírito e fiéis ao Senhor Jesus. Tem sentido, como alguns bispos reclamam, que alguns padres exijam o uso do véu para as mulheres na celebração? Tem sentido que todos fiquem ajoelhados para receber a comunhão eucarística? Será que isso tem fundamento ainda em nosso tempo? Será que ajuda a participação proposta pelo concílio pedir que os fiéis orem parte da oração eucarística? Será que o uso dos meios tecnológicos melhora a qualidade espiritual e a participação litúrgica de fato? Precisamos compreender melhor o sentido da liturgia, a fim de que esse momento alto de comunhão eclesial não gere
inúteis tensões e inoportunas divisões, contrárias à comunhão entre os discípulos do Senhor. A liturgia deve unir e nunca separar. Estilos celebrativos que não estão de acordo com as orientações dos rituais da Igreja geram confusão, prejudicam a vivência cristã e o sentido mais autêntico do celebrar. Ainda mais quando vinculados e amplificados pelas redes sociais e pela mídia, inclusive aí pelo Facebook, neste tempo. Terceiro, pastores e liturgistas têm ainda um desafio e um compromisso. São muitas interrogações. O espírito do concílio, será que de fato foi assimilado por nós? Tem crescido entre nós uma visão de igreja segundo a Sacrosanto Concílio, segundo a Dei Verbum, segundo a Lumen Gentium, segundo a Gaudium et Spes? Será que é essa igreja que nós acreditamos hoje? Será que o concílio perdurou até os nossos dias? Ou as novas gerações estão esquecendo daquilo que o Concílio Vaticano II veio trazer? De que modo ajudar hoje o povo a entender e a viver o mistério pascal que a igreja celebra e testemunha? Será que é voltando ao passado? A liturgia, momento da história da salvação, usa uma linguagem simbólica, caracterizada pela gratuidade, pela arte como um jogo, na espontaneidade e alegria para estar diante de Deus, na gratuidade do amor. Mas a insistência na dimensão do fazer não deve diminuir a dimensão da gratuidade, própria da oração litúrgica. Meus irmãos, espero ter colaborado aí para a nossa reflexão, para pensarmos um pouco sobre a liturgia, não como expressão externa, mas como alimento interior, como aquela que nutre a minha vida de fé. Deixo ainda ali alguns textos que gostaria que vocês lessem e pudessem pensar, refletir sobre tudo isso que propus aqui nesse PPT. Paz e bem a todos e obrigado pela atenção.